Acho que o principal desafio é mudar a nossa maneira de entender os recursos naturais e entender o que é o bom viver. É preciso reduzir o desperdício o máximo possível para que aquilo que eu uso hoje continue sendo recurso. O grande desafio é que tem problemas que estão se configurando agora que só se vão se manifestar daqui a algum tempo. Então a gente precisa desenvolver a capacidade de previsão. O Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes da segunda década do século XXI, anda cheio de desafios. Como continuar a crescer sem prejudicar as futuras gerações? Ainda dá tempo de rever nossas relações de consumo? E o que isso tem a ver com felicidade e amor? Para responder essas e outras perguntas, o painel de atualidades do Objetivo Piauí entrevistou o professor doutor em Psicologia Social pela Universidade do Rio Grande do Norte, Denis de Barros. Acho que o principal desafio é mudar a nossa maneira de entender os recursos naturais e entender o que é o bom viver. Porque a gente passou por um processo importante nos últimos anos, né, de ganho de acesso aos recursos econômicos para boa parte da população que antes não tinha essa possibilidade. E aí o consumo se impôs como uma conquista. Só que a gente precisa reinventar o significado do consumo para que ele possa ser sustentável. Porque as formas tradicionais de consumo são insustentáveis, porque demandam muito recurso da natureza que está esgotada, produzem muitos resíduos sólidos que a gente não sabe muito bem como lidar e cria um sentimento de vazio humano muito grande, porque a gente pensa que para ser feliz, para ser contente, nós precisamos ter o que a gente não tem. E aí a gente se esquece de valorizar o que a gente tem, inclusive as nossas habilidades, os nossos conhecimentos. Uma coisa importante, né? O conhecimento é uma das poucas coisas do mundo que você pode compartilhar com bilhões de pessoas que você não perde, você não fica com menos conhecimento se você compartilha. Então é um recurso extremamente interessante para gerar práticas cooperativas, porque é um recurso que você não precisa se desfazer dele para compartilhar. Gostaria de ressaltar três pensadores que há algum tempo vislumbraram questões que hoje são muito mais pertinentes do que na época deles. O Célestin Freinet, um pedagogo francês do início do século XX, ele concebeu um modelo de escola integrada na sociedade que hoje é muito mais interessante do que na época dele. Na época dele ele criou o jornal escolar, a aula passeio, ele criou o livro da vida, ele criou a correspondência através de cartas entre uma rede de escolas em várias cidades da França, para as crianças compartilharem seus problemas, suas descobertas, com crianças que elas não conheciam de contato direto, mas aprenderam a conhecer através da escrita, da troca de comunicação. Se ele tivesse a internet na época dele, ele iria fazer miséria, iria fazer projetos maravilhosos, né? Se ele tivesse a crise ambiental tão acentuada como hoje, ele iria criar várias estratégias para acentuar a grande lição que ele definiu numa frase provocadora: o pior lugar para se aprender é na sala de aula. Essa é uma ideia que eu acho que a gente precisa resgatar, a ideia de que a escola tem que estar integrada na cidade. A cidade é um grande espaço de aprendizado. A outra ideia importante que eu gostaria de destacar é a do Fritz Schumacher, que era um economista alemão que criou o conceito de tecnologia suave. O que ele diz? É preciso que a gente incorpore tecnologias que não agridam o ambiente, que possam ser produzidas com baixíssimo custo, que o conhecimento para a sua produção e utilização seja acessível a todos, ou seja, uma tecnologia democrática e que ela possa resolver problemas concretos das pessoas, de uma forma que ela se aproprie daquilo. Então, um desafio hoje para os centros de tecnologia é criar projetos de extensão e desenvolver tecnologias apropriadas. Eu vou dar um exemplo: a gente pode criar um telhado que colete luz solar a partir de garrafa PET. A gente pode começar a criar soluções práticas para a coleta de água com aquilo que iria para o lixo.
aí vem a terceira ideia que eu acho que a gente precisa resgatar. Lá no início da década de 70, em 1975, o Alvin Toffler criou o conceito de prosumidores, a ideia de prosumo, que é resgatar algo que existia antes nas práticas sociais humanas, que era não diferenciar o produtor do consumidor. E hoje a gente tem várias experiências de prosumo, de você produzir o que você consome. Na área da alimentação, as hortas domésticas são um bom exemplo disso. Você pode produzir o seu alimento, você pode criar animais. Quando você produz, você também faz uma outra coisa interessante. Você alimenta a sua estima. Eu posso me manter, eu posso ser capaz de me prover. Eu não preciso ficar vulnerável a tantas dependências que eu tenho hoje para poder viver. Então a gente precisa desenvolver a mentalidade de prosumo. A gente tem um grande desafio, é que nós fomos educados para agir dando respostas imediatas a problemas visíveis. O grande desafio é que tem problemas que estão se configurando agora que só se vão se manifestar daqui a algum tempo. Então a gente precisa desenvolver a capacidade de previsão. Mas isso não é nenhuma novidade. Lá na Bíblia você tem o caso de José. Nós estamos no tempo das vacas gordas, maravilha, mas ele não vai durar para sempre, vai aparecer o momento das vacas magras. O que a gente faz para enfrentar? A gente precisa resgatar essa ideia de que o ritmo natural da vida é você ter alternâncias de momentos de fartura, de abundância e de momentos de fragilidade. Os nossos antepassados aprenderam a viver assim. A gente caiu na ilusão de que nós nunca iríamos enfrentar crise alguma, porque a tecnologia ia responder à abundância de recursos. E no Brasil, em relação aos recursos hídricos, a gente tem um problema sério. As pessoas pensam que o Brasil é um país riquíssimo de recursos hídricos. Mas qual é a ilusão? Esses recursos são muito mal distribuídos. A natureza disse, olha, eu vou colocar tudo na região amazônica e vocês, lembre-se disso, esse recurso não está disponível facilmente. Mas está disponível se a gente souber usar de uma maneira extremamente racional. São Paulo vive uma crise hídrica, mas a média de consumo pouco tempo antes do colapso era de 240 litros por dia por pessoa, 2 vezes o que a OMS recomenda como necessário. E alguns pesquisadores acham que a gente pode viver com menos, com 100. O Almir Klink desenvolveu nas suas viagens práticas de uso extremamente comedidos de recursos hídricos, 5 litros por dia. Então a gente precisa desenvolver uma cultura de que o desperdício é a negação da nossa racionalidade. Não é a afirmação do nosso poder e da nossa capacidade de ter. O desperdício é a negação daquilo que é mais característico do ser humano, a capacidade de entender as consequências do que faz. O que os animais não conseguem. A gente precisa viver a nossa humanidade de maneira mais plena, levando as últimas consequências da nossa capacidade de entender o mundo. Por isso que eu sou otimista. Eu acho que a nossa espécie tem os recursos necessários para enfrentar a crise. Precisa ter a disposição para isso. O que eu de fato preciso para me sentir bem? Às vezes, a conversa com um amigo pode ser algo tão prazeroso, tão intenso, me gerar um sentimento de estima, de felicidade, e só custa levantar da cadeira e ir até a casa do colega, às vezes até caminhando eu posso fazer isso. Então a gente precisa começar a fazer experiência. O que eu posso fazer que me dá contentamento, que não custa nada? Se eu não consigo imaginar 10 coisas, eu preciso começar a parar e ver, puxa, eu estou muito dependente de ter recursos para me sentir bem. Isso não é bom porque me deixa vulnerável. O importante é que a gente aprenda a desenvolver o conceito de autonomia e autossuficiência. Porque quando a gente tem esse conceito, bom, eu preciso de poucas coisas para me sentir bem e feliz, é que eu sou verdadeiramente livre. Eu gosto muito da imagem. Quem é o homem livre? É aquele que está pronto para correr quando precisar, ou aquele que está amarrado a mochilas de coisas, que se tiver que correr para salvar a sua vida não vai conseguir. É como diz um amigo meu, o problema não é amar as futuras gerações, o problema é a geração que está aqui, que a gente tem dificuldade. E é impossível a gente amar as futuras gerações, porque cuidar das coisas para que elas possam ter as mesmas condições de qualidade de vida que a gente tem, só é algo que a gente faz por amor.
Se a gente não tiver amor, e é fantástico esse sentimento que a gente perdeu. Um exercício interessante que os povos mais simples desenvolviam sempre é as genealogias. As genealogias apontam para o passado, mas a gente precisa criar uma genealogia projetiva, que é o que eu posso fazer para me conectar com as futuras gerações. Algumas tribos norte-americanas desenvolviam esse sentimento. O que isso vai provocar e como vai afetar a 7ª geração depois da nossa. Para eles era fácil prever isso, né? Porque eles viviam num mundo muito mais integrado à natureza, as mudanças não eram tão brutais e imprevisíveis. Para a gente vai ser mais difícil, porque boa parte do que a gente faz tem consequências que a gente não consegue imaginar. A ideia do efeito borboleta, que criou a climatologia moderna, bater de asas de uma borboleta no Rio de Janeiro pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, é muito mais aplicável à condição humana. Mas a gente tem um lado positivo disso. A gente pode criar correntes do bem, envolver centenas de milhares de pessoas e criar uma onda de boas ações que vai se propagar de uma maneira a alcançar pessoas que você sozinho nunca imaginaria que alcançaria. As pessoas tanto propagam a negatividade, como propagam aquilo que é positivo. A gente precisa então criar práticas. Vamos, numa semana, proclamar na escola o desafio de fazer uma atividade, ensinar alguém a fazer isso e também propor que essa pessoa que recebeu esse favorecimento e esse conhecimento também compartilhe. E aí a gente pode ter ondas de boas ideias. É essa mentalidade da sustentabilidade, onde você vê lixo, você vê recurso. Onde você vê mato, isso aí é mato é atraso. Você vê o pulmão do planeta que vai te permitir respirar. Se a gente tivesse que comprar ar, a gente teria condições de viver, de comprar mais alguma coisa? Porque a gente está precisando comprar grandes estoques de ar. Se a gente tivesse que produzir ar, como é que a gente faria? Esse é outro problema que a gente tem. A gente não tem consciência do tamanho do buraco que a gente se meteu. Acho que a gente tem uma questão importante, e mais uma vez a solução vem do passado. Eu estava relendo o apóstolo Paulo, e disse, puxa, ele está pensando no tempo de hoje, porque na época dele talvez isso não fosse tão problemático. Ele tem uma frase que eu acho interessante, diz, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há uma profunda sabedoria aí. Então não é você se privar de tudo, é você desenvolver a capacidade de dizer, hoje eu não vou usar isso, e não se sentir miserável, angustiado, deprimido e com a sensação de que está numa ilha deserta, longe da civilização, porque você não vai acessar o seu WhatsApp naquele dia. Se a gente desenvolver essas pequenas práticas, eu vou mostrar que eu posso passar uma semana, a vida dos amigos, uma semana fazendo outra coisa. Eu tenho um amigo, Paulo Brabo, que é uma figura muito polêmica, ele escreveu um texto no blog dele, A Bacia das Almas, diz, tudo que o universo me dá que conspira para que eu não entre no Facebook. É o café compartilhado com um amigo, é um bolo gostoso que eu posso fazer e convidar um amigo para comer, é um passeio no jardim botânico, é uma pescaria. Então o mundo me oferece tantas coisas que me seduzem que eu não tenho tempo para usar Facebook. E aí tem uma coisa estranha, os antigos falavam que o ócio era algo positivo, você parar, deixar o seu cérebro trabalhar, ou os seus sentidos se enriquecerem, porque eles estão desenvolvendo a capacidade de aprender melhor o mundo que você vive, que nos chega através de imagens, de cores, de sons, de cheiros, de textura. A gente está ficando cego, surdo e com insensibilidade tátil, porque a gente não tem mais a capacidade de aprender o mundo que a gente vive. Saiu uma pesquisa na França que mostrou que a redução do número de plantas descobertas por pessoas comuns caiu 50% nos 100 anos, porque as principais pessoas que descobriam novas plantas eram professores e padres, que nas horas vagas iam para o mato e descobriam plantas que depois os botânicos atestavam que não eram conhecidas e iam estudar. Outra ciência que depende muito dos amadores é a astronomia. Acho que a gente precisa cultivar essa outra questão aí.
Eu posso ser um cientista amador e descobrir o mundo que eu vivo. Nós temos um laboratório fantástico em casa, que é a cozinha. Eu posso aprender química, física, biologia. Então, eu posso conhecer esse mundo de uma maneira prazerosa, através de pequenos experimentos que me permitem desenvolver a minha capacidade de discernir cheiros, gostos. Eu acho que a gente precisa aprender a cultivar algumas habilidades que são essenciais para esse mundo. A primeira habilidade é o diálogo, é a capacidade de ouvir o outro. Isso não significa que você concorde com todo mundo, que você é alguém que não tem opinião. A segunda competência que a gente precisa desenvolver, o diálogo significa eu escuto e entendo. Posso não concordar. É o sentimento de convivência, ou seja, eu preciso aprender a entender que eu estou diante das pessoas como alguém que pode ser enriquecido com a vida delas. Está muito mais em mim do que nelas, porque sou eu que posso aprender a olhar alguém, como ela vive, o que ela faz, e extrair daquela vida algo bom. Como a bondade, a competência está na nossa capacidade de aprender lições. Então a gente pode fazer esses exercícios. O que eu posso aprender com as pessoas? E o mais importante, a gente precisa aprender também a criar práticas que eu chamo de uma nova etiqueta. Vou dar um exemplo muito trágico disso. O Fernando Costa é um psicólogo social que passou 10 anos trabalhando voluntário como lixeiro na USP, e ele relata no livro Homens Invisíveis a experiência dele de ser invisível para dezenas de pessoas que cruzavam. Nem um bom dia, que não custa nada, ele recebia. Gente que convivia com ele durante esse tempo todo, nunca perguntou o seu nome e às vezes pedia algo para ele. Então, a etiqueta significa, se eu cruzo com alguém, vou conviver com essa pessoa, o mínimo que eu preciso saber dela é o seu nome, para dizer: fulano, bom dia, como é que você está? Você vê que, como diz um amigo dele, quando alguém pergunta como você está no mundo hoje, ela quer saber tudo, menos como você está, porque ela não tem tempo. E a outra coisa que a gente precisa desenvolver é a capacidade de cultivar o tempo para doá-lo às pessoas. Assim como o dinheiro, como dizem os educadores financeiros, a gente precisa aprender a ganhar, a economizar, a gastar e a dar. Com o tempo, a gente precisa desenvolver a mesma coisa. A gente precisa aprender a cultivar o tempo para ter e para doar. E a gente vai conseguir desenvolver uma ecologia das relações humanas muito mais sustentável.